Hoje eu quero falar com você sobre o amor de Deus, o que significa dizer que Deus nos ama. Muito mais do que uma frase, muito mais do que uma expressão de efeito. Dizer que Deus nos ama é algo profundo que nós precisamos compreender para podermos viver esse amor. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Veja essa expressão, quando ainda éramos pecadores. O que significa dizer que nós éramos pecadores? O que significa dizer que a humanidade é pecadora diante de Deus? Pecador nada mais é do que um transgressor, um rebelde diante da lei de Deus. Qual lei é essa? A lei que muitas pessoas já conhecem. Nós já conhecemos as principais, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, certo? Diante dessa lei nós somos transgressores, mas você pode dizer para mim, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Mas Jesus vem e diz assim, se você desejar o mal em seu coração, você já comete homicídio. Jesus vem e diz, se você cobiçar a mulher, você já adulterou com aquela mulher. Se você então colocar sua vida diante de Deus, sua vida nos parâmetros da lei de Deus, qual será o resultado? Eu tenho certeza que tanto você quanto eu, o resultado será que nós quebramos a lei de Deus. Nós quebramos ela todos os dias. Nós somos transgressores da sua lei. Em Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então, se nós estamos diante do tribunal de Deus, se nós estamos diante do juiz de toda a terra, que é Deus, e Ele coloca a sua lei diante de nós para nos julgar, o resultado seria condenação, seria morte. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Esse é o cenário humano. Esse é o retrato humano de morte, de separação de Deus, de inimizade contra Deus. Esse é o retrato do homem desprezível, digno de condenação. Essa é a nossa situação diante de Deus. Nós, homens, pecadores, rebeldes. Porém, essa é a nossa situação. É como o homem é sem Deus. Agora eu quero apresentar para você o amor de Deus. Diante dessa situação caótica, triste, avassaladora, sem esperança, sem direção, sem rumo, digna de condenação, como eu disse. Deus vem, expressa seu infinito amor, seu grande amor, seu profundo amor por pecadores, por homens inimigos dele. E a Bíblia diz, ele prova o seu amor por ter morrido Cristo quando ainda éramos pecadores. Deus envia Cristo, envia seu Filho Jesus para morrer a nossa morte, a condenação que era nossa, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Cristo morre e naquela cruz ele leva sobre si os nossos pecados. Ele leva a nossa condenação. Deus, ele envia o seu próprio Filho, ele oferece o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Isso é a prova de amor de Deus. Isso é a maior prova que nós temos de amor de toda a história. Deus entregar o seu próprio Filho. Imagina um tribunal. Imagina um tribunal e o juiz está ali para julgar um réu. E a sentença é clara, o réu deve morrer, deve ir para a cadeira elétrica ou para o corredor da morte. Mas antes de bater o martelo, o juiz se levanta e diz, eu vou pagar a pena no seu lugar. Ou melhor, eu vou dar a alguém a pena no seu lugar. Mas esse alguém não é qualquer pessoa, é o próprio Filho do juízo, do que julga. Meu amigo, esse é o amor de Deus. Nós estamos no banco dos réus e Deus chama o seu próprio Filho e diz, eu vou punir o seu pecado, a sua transgressão, a sua rebeldia, eu vou punir no meu Filho. Eu vou punir no meu Filho, no seu lugar.
Agora você entende a profundidade do amor de Deus? Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele não poupou Jesus, o seu Filho, por amor a nós, por amor a mim e a você. Ouça bem, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que crer em Jesus, ele passa da morte para a vida, ele passa da condenação para a salvação. Essa é a nossa esperança, essa é a sua esperança. Se apega ao amor de Deus, arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador e usufrua, experimente desse grande amor de Deus expresso na cruz do Calvário. Que Deus abençoe o seu dia, reflita nessa mensagem e entregue sua vida a Cristo. Amém?